Oiê! Então, hoje eu vim gravar um vídeo sobre a verdadeira história que ajudou a inspirar American Horror Story Asylum. Enfim, eu não sei começar um vídeo, eu não sei gravar um vídeo e eu não sei editar um vídeo, mas eu vou dar o meu melhor e se der certo eu continuo e vai que eu fico rica e famosa, vai saber. Construído para hospedar crianças e adultos com deficiência de desenvolvimento, em 1930, no bairro de Willowbrook, em Staten Island, New York, Willowbrook State School tornou-se uma instituição onde os mais vulneráveis acabaram sofrendo diversas formas de abuso. Durante a estadia, os residentes acabaram por sofrer diversas formas de abuso, como eu já mencionei, e algumas delas eram: enquanto o tempo mínimo para uma pessoa fazer uma refeição é de 20 a 30 minutos, o tempo de refeição dentro de Willowbrook foi drasticamente diminuído para 2 a 3 minutos, o que não precisa nem falar que não é uma coisa saudável e acabou causando diversos casos e mortes por causa de pneumonia. Sem contar que eles acabavam andando em seus próprios excrementos nus, porque o hospital foi construído para habitar 4.000 residentes, pacientes residentes, e em 1965 já haviam 6.000, ou seja, uma mega superlotação, 2.000 pessoas a mais, então não tinha dinheiro e não tinha quantidade de roupas suficientes para todos. E também, além disso, além de tudo isso, os residentes não tinham nenhum estímulo, eles passavam o dia todo sentados ou em pé, sem fazer nada, porque eles não eram estimulados, era só ficar sentado o dia todo, não tinha nenhum estímulo para melhorar as condições mentais deles, e isso não ajudou em nada, né? O senador Robert Kennedy chegou a visitar o local em 65 e descreveu a rotina dos que lá viviam da seguinte forma: vivendo em imundície, com suas roupas em trapos, em salas menos confortáveis do que as gaiolas nas quais colocamos os animais em zoológicos, e se referiu ao local como o Poço de Cobras. A representação que Willowbrook levava era de um tipo de depósito para portadores de deficiências mentais em New York. Durante a primeira década de operação, Willowbrook teve que lidar com diversos casos de hepatite, principalmente tipo A. Isso se deve pelo fato de que injetavam o vírus nos seus residentes e alguns eram até forçados a consumir fezes de residentes que já estavam contaminados. E, por conta disso, experimentos médicos totalmente contraditórios foram feitos para combater a doença ou compreender melhor seus efeitos. No início de 1972, o repórter Geraldo Rivera criou um documentário nomeado de Willowbrook: The Last Great Disgrace, expondo uma série de condições deploráveis como superlotação, condições sanitárias inapropriadas, abuso físico e até sexual. E ele chegou até a dizer: era assim que parecia, era assim que soava, mas como posso lhe contar sobre o cheiro? Cheirava sujeira, cheirava doença, cheirava morte. Essa exposição do Geraldo acabou recebendo atenção nacional e local também, né? De moradores e políticos que não sabiam o que estavam acontecendo dentro da instalação. E é importante falar que também os pais dos residentes não sabiam o que estava acontecendo e eles mandaram os filhos para Willowbrook esperando dar uma condição melhor para eles, e sem saber eles estavam só piorando a condição e fazendo os filhos receber abuso e não cuidado. Em 1974, anos antes do fechamento, a instalação foi renomeada para Staten Island Developmental Center. Nesse momento, a escola tinha menos de 300 residentes, conforme exigido pelo tribunal. Finalmente, Willowbrook fecha suas portas em 1977 e os últimos pacientes deixaram o local, mas infelizmente suas experiências nunca foram esquecidas. Houve um grande debate sobre o que fazer com a propriedade após o seu fechamento, e a cidade de New York acabou adquirindo a terra que mais tarde se tornou o atual campus do College of Staten Island. No ano de 1997, Rivera voltou com um documentário chamado Unforgotten: 25 Years After Willowbrook, que contou com a história de 3 ex-pacientes junto com suas famílias, contando suas experiências pessoais. Primeiramente, o filme conta com a história de 2 pacientes que foram encarceradas, né, dentro da
de Willowbrook, mas que depois acabaram por melhorar dentro de grupos de apoio e junto com suas famílias. O terceiro ex-paciente a ser entrevistado é Bernard Carabello, que sofre de paralisia cerebral e passou 18 anos dentro de Willowbrook após o diagnóstico aos 3 anos de idade. O filme enfatiza a humanidade, que é essencial, né, ao olhar a vida desses pacientes que passaram anos dentro da instalação. E cada um é mostrado interagindo com as famílias e todos estão felizes, mas ainda sofrem com a lembrança amarga de Willowbrook. E essas que são a chave essencial, na minha opinião, para prevenir abusos futuros, como o que aconteceu há anos atrás. Bom, então foi isso. Eu vou deixar todos os links das fontes que eu pesquisei. Eu pesquisei tudo em inglês, mas se você entender, você pode ler também. E os documentários que eu mencionei, não achei legendado, não achei em português, mas é legal você ver, mesmo que você não entenda, você vê pelo menos as imagens e você ter uma noção. Enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo alcance muita gente. E é isso. Tchau!